Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e principalmente à cura das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e hoje vou estar aqui falando para vocês sobre um assunto que é um pouquinho polêmico. Muitas pessoas perguntam: Cibele, eu tenho curiosidade de fazer a constelação. E o que está por trás dessa curiosidade? Vocês podem ficar pensando, eu quero só saber o que aconteceu, o que se passa. Mas isso não é apenas um método de adivinhação. As pessoas buscam, às vezes, a constelação para sanar curiosidades delas. Só que isso demonstra, de uma certa forma, um comportamento infantil. Por quê? Nesse contexto, querer saber de forma curiosa só o que se passa no seu sistema não vai fazer com que a pessoa que está buscando a constelação ela assuma uma postura de responsabilidade perante o que ela vai ver ali. Então, tem muitas pessoas ainda que acham que a constelação ela tem a ver também com religiões ou que ela tem a ver muito com encenações. Já foi alvo de muitas críticas por várias pessoas que, quando assistem constelações em grupo presencial, elas comentam que as pessoas encenam, algumas parece até que incorporam algum espírito. Só que por trás de tudo isso tem uma explicação. E não é apenas por curiosidade que se deve buscar um auxílio de uma sessão de constelação. E por que eu estou falando muito isso? Porque as pessoas pensam que apenas querer saber o que se passou, ou talvez o que possa vir ali no campo, vai resolver a sua situação. Quando, na verdade, a constelação ela é um movimento de alma. Ela é algo que transcende toda a ancestralidade. Uma das bases da constelação, ela está no contexto de observações fenomenológicas, que foi através delas que Bert Hellinger foi desenvolvendo e aplicando as constelações familiares nas relações humanas. E o que quer dizer também todo esse campo de energia que se cria, todo esse campo morfogenético que se fala muito? As pessoas nem sabem que por trás de tudo isso tem um contexto muito forte que diz muito respeito à biologia. O Bert Hellinger, através dos estudos de Rupert, que foi uma pessoa que ele avaliava essa questão do campo morfogenético, ele conseguiu identificar e, na verdade, ver que nas relações humanas também acontecia algo que era comum de acontecer nas espécies de animais ou nas plantas também. E o que acontece? É que se tem uma consciência invisível. Essa consciência invisível, ela não depende apenas de genética, ela não depende apenas da gente ver alguém fazendo alguma coisa e repetir aquilo ali ao longo da vida. Essa consciência invisível, ela faz parte do coletivo, de coisas que acontecem nas gerações, de coisas que vão acontecendo naquela espécie que existe. Então, as pessoas, nesse sentido de acharem que a constelação é um método de adivinhação, aonde vão ir lá e vão descobrir coisas dos seus antepassados, ou também que vão ver situações que não se sabia ainda que existia dentro do contexto familiar, elas estão com esse pensamento equivocado. Porque quando se acontece uma sessão de constelação, nada mais do que as pessoas que estão ali, elas estão representando essa energia, essas emoções que fazem parte da pessoa que está sendo representada ali. Tem uma história sobre um estudo que foi feito na Inglaterra, no século XX, por um estudioso que fala muito a respeito dessa consciência coletiva invisível. E essa história, ela é baseada num estudo que foi feito com aves.
aonde essas aves, em algumas cidades na Inglaterra, no início bem poucas cidades, na verdade, tinha-se o costume de deixar garrafinhas de leite na porta das casas, era uma forma de entregar o leite. E com o tempo, algumas aves, elas começaram a abrir essa tampinha da garrafinha de leite, que era uma tampinha de alumínio. E no início elas pegavam e tomavam esse leite que estava ali na bordinha da garrafinha. E o estudo, o que observou? Que com o passar do tempo, aves que não estavam nas mesmas cidades, que estavam em lugares distantes, porém eram aves da mesma espécie, elas começaram a apresentar esse tipo de comportamento em várias outras cidades também. Então, através desse estudo, que é um estudo baseado em questões de biologia, consegue-se perceber que não depende apenas da gente ter na genética esse tipo de consciência, não depende também de ter a observação daquilo ali. De tudo aquilo que aconteceu, eu vou repetir e vou fazer igual. E eu nem sei o porquê que eu estou fazendo aquilo ali. E esse estudo, ele ainda diz que quanto mais indivíduos da mesma espécie fazem esse tipo de comportamento, mais esse tipo de consciência invisível, coletiva, vai se esparramando, digamos assim, para todas as pessoas, animais daquela espécie. Então, quando a gente fala numa sessão de constelação que a pessoa que está sendo constelada, que está ali trazendo aquela informação do seu sistema familiar, e também aquelas pessoas que estão como representantes na sessão, elas automaticamente, ao participarem desse tipo de movimento, elas conseguem sim ter benefícios para elas, mas também para todas as pessoas do coletivo. Por isso que a gente sempre fala que pessoas que constelam e são consteladas, que participam como representantes, todos são beneficiados, porque não é apenas os sintomas daquele sistema familiar em questão que vão ser dissolvidos, é uma consciência coletiva invisível que vai se criando. E muitas pessoas também me perguntam, tá, Cibele, mas e quando acontece a constelação com os bonecos? Isso também vai ajudar na consciência coletiva? E eu digo que sim, porque parte dessa consciência invisível, essas coisas que a gente não pode e não consegue ver, não consegue apalpar, digamos assim. Então, consigam perceber que, mesmo que tenha situações, às vezes, na sua vida, que você pensa assim, eu não vivi isso, nenhum ancestral meu viveu, mas e por que a gente vive essa situação? É muito comum por conta dessa consciência coletiva e invisível. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma situação que aconteceu, onde uma pessoa com ansiedade, ela queria entender o que se passava por trás disso. E só uma outra observação, antes de eu mostrar os bonecos aqui, é que as pessoas que buscam a constelação, elas têm que ter um motivo muito forte. É uma dor, é uma coisa que elas querem resolver. Então, por isso que eu digo também que ela não é um método para sanar uma curiosidade. É um método para resolver um conflito interno que você tem, ou talvez também alguma situação que algumas pessoas trazem, que é questões de doença, questões financeiras, enfim, a constelação ela consegue abranger vários campos que existem em várias áreas da nossa vida. Mas, para buscar esse tipo de ajuda, você tem que ter também uma consciência que, a partir do momento que você souber o que se passa por trás do contexto da sua família, aquilo ali traz uma responsabilidade para você.
para você fazer diferente daquilo que está sendo observado ali, e principalmente uma coisa que acontece muito nesses campos morfogenéticos é o lado de não julgar. O campo da constelação, o campo sistêmico, ele é um campo de não julgamento, é um campo de entendimento que foi feito da forma como foi. É um espaço onde se exige muito respeito, tanto da história da pessoa que está sendo constelada ali, quanto do próprio constelador. Quando se tem uma sessão coletiva, sempre se pede que as pessoas não saiam dali comentando tudo que viveram, porque isso faz parte de uma consciência que está vindo à tona naquele momento para ser resolvida. O objetivo da constelação é dissolver esses conflitos que se percebe que se tem nos sistemas, e sempre vão vir ali à tona as coisas que são mais importantes para aquele momento, para que você, a partir daquela consciência, consiga fazer uma virada de chave na sua vida. Tem pessoas que solicitam, às vezes, que querem resolver todos os BO da sua vida, digamos assim, numa única sessão. Porém, nem sempre é possível ver tudo o que se passa. Sempre o que se observa nesses movimentos sistêmicos é que o que vem de informação ali é o que é mais importante para aquele momento. Porque, como a gente sabe, somos seres em camadas de emoções. Então, não adianta a gente querer resolver alguma situação lá de muitos antepassados que está afetando na nossa vida agora, sendo que você não talvez vai dar conta de passar pelo processo de tomada de consciência de tudo isso. Tem coisas e segredos e exclusões nos sistemas que são muito pesados. E eu vou trazer aqui então agora, através do exemplo dos bonecos, para você perceber como isso pode acontecer. Vamos supor que temos aqui uma mulher que sofreu e sofre ainda com crises de ansiedade. Então essa mulher, ela não consegue entender da onde que vem essa ansiedade. Já fez vários tipos de tratamentos e não consegue resolver. E sempre que tem uma situação na sua família onde parece que está fazendo falta alguma pecinha para montar o quebra-cabeça, sempre quando tem uma situação que está por se resolver, que não se consegue chegar até o final, ela começa a ficar muito ansiosa. Então eu solicito para essa mulher que ela escolha um representante para esse sintoma que ela está sentindo. E quando eu solicito que ela escolha um representante, essa mulher, ela escolhe um bonequinho pequeno. E aí, esse bonequinho, que aqui a gente pode estar representando ele pela ansiedade, ele fica muito próximo dela. Então eu pergunto se na família dela tem alguém que teve alguma perda, que teve alguma situação com criança, algo nesse sentido. E ela fala que não, mas ela me diz uma informação bem importante, que ela percebe que todas as vezes que ela teve crises de ansiedade mais forte foram em situações relacionadas à família da sua mãe. Então eu solicito para essa mulher que ela escolha uma representante também para a sua mãe. E ela escolhe essa representante e ela posiciona essa representante bem perto desse sintoma dela, que é a ansiedade. E eu volto a fazer uma mesma pergunta para ela, se teve alguma situação na mãe dela, que ela tenha tido alguma perda, ou também que no sistema dela tenha acontecido alguma situação aonde ela sabe que alguém da família foi excluída. E ela comenta que a sua mãe, ela tinha uma raiva muito grande da mãe dela. E aí então eu peço
para ela que coloque no campo uma representante para sua mãe também. Então, no caso, vó dessa minha primeira bonequinha aqui. Então, a avó dela é colocada aqui e a gente observa que a mãe dessa bonequinha vermelha aqui, ela não consegue nem olhar para essa boneca que representa a avó. E eu pergunto para ela se ela sente alguma coisa diferente, se ela tem alguma sensação no corpo dela, e ela me relata que ela começa a ter uma palpitação muito grande. Então, esse tipo de situação são emoções, são sensações físicas que começam a vir à tona. E isso aqui vai me dando um direcionamento de que pode ser que tenha algo nessa parte do sistema que faz com que a ansiedade dela volte mais, venha mais à tona. E comentando para mim, ela fala que essa avó, ela teve um filho que não pôde ser criado por ela. Ela teve um filho que precisou ser doado para uma outra família. Foi um filho que essa avó teve fora do casamento. E aí, então eu peço para ela pegar um representante para esse bonequinho, esse filho que não pôde fazer parte desse sistema. E ela pega esse bonequinho e bota justamente do lado, ali. E quando a gente coloca esse bonequinho aqui, eu pergunto para ela qual que é a sensação que ela tem. E ela diz que é um alívio imenso. E que as palpitações que ela sente ali começam a diminuir. Então, o que se percebe aqui nesse sentido? Que sempre quando se tem um movimento sistêmico, onde você vai colocando pessoas ou bonecos para representar situações do sistema familiar da pessoa que está sendo constelada, o que a gente observa é que, à medida que vão adicionando representantes ou bonecos, se o sintoma que a pessoa que está sendo constelada diminuiu ou aumentou. Então, aqui é um sinal, nesse exemplo, de que a ansiedade dela estava muito vinculada a esse filho da avó que não pôde fazer parte do sistema familiar. E também até pelo fato que ela escolheu um bonequinho pequeno. E isso me levou a entender que talvez alguém que fazia parte daquele sistema não pôde ser contado, não pôde ser visto, não pôde ser incluído nas dinâmicas familiares. E eu quero trazer aqui para vocês essa reflexão, porque muitas vezes acontece durante uma sessão de constelação de pessoas ficarem mais emotivas, de pessoas sentirem taquicardia ou não sentirem nada também. É muito comum, cada constelação é uma constelação diferente e elas estão trazendo ali informações sobre o campo familiar daquela pessoa, quando a gente está fazendo apenas com os bonecos aqui, mas também de uma certa forma coletiva daquele sistema. Por isso que é sempre bem importante a pessoa que vai fazer a constelação, ela se liberar de qualquer barreira, de qualquer julgamento, porque só quem viveu as sensações, as situações que levaram a gerar alguma exclusão, algum conflito no seu sistema, é que sabem tudo quanto doeu para elas. E enquanto essas verdades e esses conflitos eles não são resolvidos, eles vão aparecendo nos sistemas familiares de uma forma com que até que alguém veja isso, alguém pare para observar, para refletir sobre o que aconteceu naquele antepassado, enquanto a pessoa não parar, essa situação vai continuar se repetindo no sistema. Uma coisa muito comum de se ver em algumas constelações, por exemplo, de mulheres que sofrem de problemas de miomas ou de questões uterinas, é que provavelmente na grande parte dessas situações houveram muitas perdas.
muitas perdas uterinas ou muitas perdas também de crianças que acabaram nascendo e faleceram logo em seguida. Então, são possibilidades, não é uma regra, só tô trazendo aqui como exemplo para vocês, para que vocês consigam ter uma visão maior do que se passa num processo de constelação, de que não é só querer adivinhar o que se passou. E uma outra coisa também muito importante é que as pessoas ficam curiosas algumas vezes de querer saber, mas por que foi assim? Ou será que realmente existiu isso? Durante o atendimento da constelação ou qualquer outra sessão, vão se testando possibilidades. Então, é muito desafiador perguntar para um constelador ou o constelador afirmar com certeza de que aconteceu sim isso no seu sistema familiar. Na grande maioria das vezes, quando se vai se testando esses personagens ali, sim, se confirma uma situação que depois a pessoa que está sendo constelada, ela traz à tona que realmente aquilo ali aconteceu no seu sistema. Mas eu sempre digo que não necessariamente você sai de uma sessão de constelação e tem que sair perguntando para todas as pessoas do teu sistema, aconteceu isso realmente, não aconteceu, porque tem coisas que foram segredos que foram muito abafados, digamos assim, coisas que não queriam que viessem à tona. E esses são conflitos que geram muitas das situações que alguém da família está representando nesse momento. Então, com essa consciência, eu quero pedir para você que já fez constelação em algum momento, ou para você que ainda tem uma vontade de resolver algum conflito seu internamente, que compartilhe esse conteúdo falando sobre o que é uma constelação, que não é um método de adivinhação. A constelação ela é muito mais do que isso, ela é uma filosofia de vida, porque quando a gente aprende a julgar menos os outros, a gente começa a ter mais responsabilidade sobre as nossas atitudes, a gente começa a assumir uma postura adulta. Então, compartilhe esse conteúdo e espero vocês no próximo episódio. Até mais!